Olá, estamos no nosso 36º Papo de Valor e hoje estamos recebendo aqui dois colegas capixabas, o Pedro e o Fabrício. E antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, trouxessem quem vocês são, quanto tempo vocês estão aí na cooperativa. Falem um pouquinho sobre vocês. Legal. Liette, obrigado pela oportunidade novamente, tá? Então, meu nome é Pedro, eu sou aqui de Cachoeira de Itapemirim e atualmente estou como assessor de investimentos na cooperativa. E o meu papel é facilitar esse mundo tão complexo, né, que a gente traz, que é o mundo dos investimentos. Então, aqui é a oportunidade de a gente bater um papo e levar para as pessoas que vão assistir aqui um pouco mais dos conceitos e o que é importante, né, quais os temas importantes, de fato, para o investidor e para o poupador também. Então, obrigado pela oportunidade. Oi, Letícia. Então, sou o Fabrício, estou gerente de agência na agência do bairro Gilberto Machado, em frente ao Shopping Sul, aqui em Cachoeiro mesmo. Estou no Sicredi há 3 anos, mas venho aí de uma experiência de 12 anos de mercado financeiro já, de outras instituições. Iniciamos aqui o projeto, né, na primeira turma de colaboradores que veio para o Espírito Santo. Então, eu residia em Vila Velha, na Grande Vitória, e aceitei esse desafio para vir para cá. Passei aí um ano e pouquinho em Marataízes e há quase 2 anos agora, então, em Cachoeiro de Itapemirim. Neste momento, então, liderando a agência lá do bairro Gilberto Machado. E os dois já foram para o Rio Grande do Sul. Correto? Isso Sim. aí, a gente estava conversando no Papo de Valor, que nós falamos sobre carreira, aí nós trouxemos um pouco sobre essa interação entre o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo, que isso é muito positivo. Mas, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a questão da queda da Selic e o quanto essa queda ela impacta nos investimentos. Pode ser? Vamos lá. Acho que para a gente iniciar, né, a Selic ela é um mecanismo do governo para poder incentivar ou controlar, digamos, a economia, né? Então, se a inflação está muito alta, os preços estão subindo demais, é porque a demanda está muito grande e existe a escassez do produto, né, Pedro? E aí, bom, demanda alta, oferta baixa, os preços sobem. E como é que o governo faz para poder controlar um pouco isso? Cortando o crédito do mercado. E aí acaba subindo as taxas de juros, né? Que é a taxa do governo, que é a Selic. Então, taxa de juros mais alta, menos dinheiro no mercado, menos consumo, inflação acaba caindo também. E aí a gente tem vários cenários que podem ocorrer através disso. Investimentos rendem mais, as pessoas ficam mais restritivas a empreender, a investimentos de risco e buscam mais renda fixa. Enfim, tem todo um contexto sobre isso, né, Pedro? O legal de falar sobre Selic, né, sobre taxa CDI, que está muito junto, é a questão da gente se manter atualizado. Então, a gente teve momentos aqui que a Selic estava muito alta, a gente teve momentos que a Selic estava muito baixa, e muitas vezes o investidor, aqui, o associado, ele se ancora, né? Então, hoje a gente já está numa Selic em perspectiva de queda, já está caindo de fato, e a gente acaba visitando alguns associados que acham que a Selic ainda está naquele patamar lá, o patamar do passado, que era mais alto. Então, quão importante a gente estar conectado e o importante também do nosso trabalho como assessoria, como consultoria para o associado, para poder levar essa informação e permitir com que, de fato, ele possa tomar boas decisões, né? A gente ouve bastante falar, eu quero aquele 1% ao mês. Né? Esse 1% seguro, falando de taxa Selic, ele já não existe mais. Né? E tem muita gente que ainda está ancorado naquela taxa lá atrás, que dava 1,07% ao mês. Então, o quão importante a gente está olhando para as notícias para estar conectado e entendendo, de fato, qual que é o melhor produto hoje. Então, a gente vai poder falar aqui, é uma introdução, né, falando de um tema tão importante, não tem como a gente falar de investimentos sem falar da base de tudo, que é a taxa Selic. E também não tem como a gente falar de investimento sem falar do perfil do investidor. E aí, quando a gente fala de perfil do investidor, a gente tem vários perfis. Como que a gente pode ajudar o associado a ele, inclusive, identificar o perfil dele para fazer melhores escolhas nos seus investimentos? Vou começar daqui. O perfil ele é extremamente importante. Né? A gente fala que o perfil ele é primordial quando a gente vai falar do tema de investimento. Então, a gente tem hoje o perfil conservador, e o moderado e o agressivo. Né? Agressivo, em alguns lugares, se chama de arrojado. Né? O investidor, quando ele vai começar a investir, ou quando ele já está investindo, ele quer alterar alguma coisa na carteira dele, ele precisa entender esse perfil. Com o entendimento desse perfil, ele vai conseguir identificar quais as oportunidades existentes no mercado que se enquadram, de fato, no perfil que ele tem. Poxa,
um investimento conservador, ele tem um limite de rentabilidade. Se eu quero acessar um investimento mais arrojado, eu vou ter sim um retorno superior, normalmente no longo prazo, só que também vai ter um risco envolvido. E muitas vezes, quando eu faço esse investimento, eu não estou entendendo, eu não sei, eu ainda não busquei informações sobre quais riscos estão envolvidos. Então, o perfil conservador, moderado, agressivo, o arrojado, não tem erro estar entre um ou outro. Qual que é o certo, né? Muitas vezes perguntam para nós. Todo mundo está certo. O importante é a gente saber o que te gera tranquilidade. Então, o conservador ele vai fazer investimentos conservadores. O arrojado ele já não esquenta muito mais com essa parte do risco. Então, ele busca um retorno de mais longo prazo. Então, é muito importante, tanto para o associado como para nós aqui da consultoria, o primeiro passo, qual que é o perfil do investidor? A gente precisa definir isso como primordial. Sim, e como escolher o perfil, né? A gente não escolhe, isso é determinado baseado nos nossos comportamentos. Aceitação ao risco, como é que a gente se comporta nos investimentos. Então, dentre as perguntas que é feita lá, existe algumas que falam assim, por quanto tempo você vai deixar o seu investimento? A sua prioridade é ganhar ou a sua prioridade é manter o seu patrimônio, né, sem riscos maiores? Então, são perguntas importantes. E muitas vezes isso está atrelado também à rentabilidade do negócio. Então, por vezes, aí, a gente deve falar um pouco mais, a gente vê investimentos pagando taxas altíssimas de retorno, mas muitas vezes tem ali um risco embutido na aplicação que não fica claro. Então, por isso a gente precisa entender, primeiro, o nosso perfil, delimitar o que a gente está buscando, qual é o nosso desejo, e, em segundo momento, aí sim, começar a escolher os investimentos, né? A gente fala aqui de renda fixa, renda variável, ações, então, infinidade de oportunidades, todos muito bons investimentos. Nossa cooperativa tem acesso a todos eles. Então, qual é o ponto de escolha, né? Qual é o meu perfil, qual é o meu desejo? E a partir daí, através da consultoria, através do apoio das agências, a gente conseguir direcionar o nosso associado para fazer boas escolhas de acordo com os desejos e sonhos que ele tem. E sabe que tu estava falando e eu lembrei de uma situação com um associado no tempo que eu era assessora de investimentos. Porque quando eu entrei na cooperativa, eu era assessora de investimentos. E quando o associado, ele fez toda a análise de perfil, e o perfil dele não era arrojado. O perfil dele era conservador para moderado, estava ali, né? Mas ele insistiu que ele queria investir em investimentos, porque ele já tinha investimentos em ações em outra instituição financeira. E a gente tentou conversar com ele para que ele não colocasse todo o montante, enfim, em fundos de ações e tudo mais. Porém, como ele já tinha isso, né, há algum tempo, ele, não, eu quero investir. E a gente ainda trouxe para ele, olha, não é o momento, agora o mercado ele está super volátil, né? Esse recurso tu vai permanecer pouco tempo, é muito arriscado. Resumo da história, ele quis deixar o recurso. E aí vocês sabem o que aconteceu, né? Então, ter esse cuidado. O nosso papel, enquanto consultores financeiros dos nossos associados, também é orientá-los quando o mercado está volátil e pode acontecer alguma coisa que não está tão prevista assim. Sim, e falando de renda variável, né, tem um cuidado que a gente precisa ter. Bom, o jornal só mostra as notícias quando a coisa está muito boa, quando ela está explodindo, né, nos piores e nos melhores. Mas o que define o sucesso ou os resultados positivos é a caminhada, é o longo prazo, né, a jornada. E quando a gente fala de investimento variável, por exemplo, as ações que você trouxe agora, é um investimento de longuíssimo prazo. Você está se tornando sócio das empresas, então precisa ter um cuidado e um preparo. E aí você também não vai colocar 100% dos seus investimentos nesse setor, porque aí vem a delimitação do perfil. Então, trazendo um pouco mais, né? Hoje, inclusive, a gente está vivendo as máximas da Bolsa de Valores. E aí agora que o investidor começa a ficar aflorado, quero investir lá porque está todo mundo ganhando, menos eu. Essa é a hora do cuidado. Essa é a hora da gente, pensar um pouquinho, calma, porque os preços já estão nas máximas, né? Eu vou comprar um carro que vale 10 mil reais e pagar 20, é assim que o mercado se comporta. Então, como é que se ganha dinheiro na renda variável? Você comprando nas baixas, você comprando com preços mais acessíveis, e uma hora você vai pagar um pouquinho mais caro, outra hora vai pagar um pouquinho mais barato. Então, a constância também é um ingrediente muito importante. E, para sintetizar, né, a gente está falando especificamente de um investimento, de uma diversidade enorme que tem. Então, seu patrimônio, de acordo com o seu perfil, você vai investir nesse setor um percentual.
que não pode exceder o seu perfil. Então, por mais que as ações vão muito bem ou muito mal, no contexto global, com a boa consultoria, que é o que a gente faz, isso não impacta negativamente no seu investimento e no longo prazo está ganhando sempre, né? Isso aí, acho que trazendo um ponto, o investidor conservador, ele pode estar se perguntando agora, né? Eu sou conservador e o que eu faço? Eu nunca vou ser moderado, eu nunca vou ser agressivo, arrojado. Isso é tudo questão de trajetória, questão de experiência. Então, o investidor conservador, como que ele pode se tornar moderado e arrojado? É mais na parte do conhecimento. Então, ele buscar se capacitar, buscar assistir alguns vídeos, fazer algum curso, ele vai ter o conhecimento e também ter a experiência. Então, não é problema ele se experimentar um pouquinho. Então, eu vou separar uma parte do meu patrimônio e vou comprar um fundo de investimento que é um pouco mais moderado. E eu vou me experimentando nesse novo perfil de risco. O que eu não posso, de fato, é pular de cabeça, né? Então, eu sou conservador e vou pular de cabeça nessa parte do arrojado. Então, aí eu vou ter um desenquadramento do perfil. Mas a pessoa tem que ter a consciência, de fato, que ela pode, sim. Todo mundo que é um investidor arrojado, agressivo hoje, por algum momento foi um investidor conservador. O que levou a ele a chegar nesse ponto é, de fato, a trajetória que ele construiu. E essa trajetória está aberta para todo mundo. Assim como o agressivo já foi conservador um dia, o conservador de hoje também um dia pode ter sido agressivo, né? Então, isso também está ligado à fase da vida. Então, se a gente pega uma pessoa que está já há 20 anos de empresa, que já está com a carreira consolidada, ele começa a se preparar para a aposentadoria, começa a se preparar para sair do mercado de trabalho. Então, ele vai voltando o perfil dele, por mais que ele um dia foi agressivo, começa a voltar o perfil para ser conservador. Porque a intenção dele não é crescer patrimônio mais, mas é conservar e é manter para usufruir na aposentadoria. Então, são alguns exemplos, né? E tu, falando de exemplos, tu trouxe a questão de quem quer ganhar mais, ter uma rentabilidade maior. E, às vezes, caem em alguns contos de fada, vamos dizer assim, e cai aí em pirâmides financeiras. Eu gostaria que vocês trouxessem alguns exemplos e falassem um pouquinho mais sobre isso, porque, às vezes, o que leva, o meu vizinho está ganhando muito dinheiro lá naquele negócio. Então, fale um pouco mais sobre esse tema aí. Eu tive um pouquinho de experiência com pirâmides financeiras, né? Na época trabalhava no HSBC e surgiram as primeiras, né? Algumas, inclusive, ficaram bem famosas até começar a cair a primeira. Então, por vezes lá, eu como caixa do banco lá, pagando boletos de 10, 15, 20 mil reais, que era toda a poupança que a pessoa tinha para colocar num sonho. E qual que é o, eu digo, a grande cilada, né, desses contextos? Por que eles atraem tantas pessoas? Por que chama tanta atenção? São os famosos ganhos rápidos, né? Então, nós como brasileiros, a gente trabalha muito, é um povo muito esforçado, que por vezes precisa trabalhar bastante para fazer conquistas. E dentro desse contexto, quando a gente encontra uma oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, cara, eu quero, né, minha vida já é sofrida, eu quero algo diferente. E aí é que está a armadilha. Não existe almoço grátis. Tudo que te promete pagar um valor acima da realidade, precisa ter alerta. E as pirâmides financeiras entraram na cabeça da população, digamos dessa forma, porque prometia ganhos estratosféricos. Ainda hoje a gente vê aí nas redes sociais pessoas mandando, envia um Pix de R$1.000 para essa conta aqui, e em 10 minutos você vai ganhar 3 vezes mais. Então essas promessas de ganho rápido é que faz a gente, aí ativa em nós a ganância, né? E aí tem dois sentimentos, duas qualidades, enfim, tem comportamentos no ser humano, que é a ganância, e o outro é ganância e ambição. Uma boa, outra ruim. A ambição é você querer crescer, querer evoluir, seja na carreira, seja nos investimentos. A ambição é algo bom, algo positivo, né? Você quer buscar cada vez mais, mas com muita parcimônia, com muita, né, aprendizado. E aí, quando a gente vem com as pirâmides financeiras, ela ativa um sentimento de ganância. Eu quero ganhar, eu preciso disso, eu não posso perder. E o sentimento de perda no ser humano, ele é muito mais dolorido do que o sentimento de prazer e satisfação do ganho. Eu não aceito perder. Mas eu também, eu não me satisfaço tanto com ganho, mas quando eu perco a dor é maior. Sabe aquele sentimento que te corrói e fica? E o sentimento de não ganhar junto com todo mundo, isso é muito ruim. Isso acaba nos fazendo dar passos, muitas vezes sem pensar, muitas vezes sem estudar. Mande agora esse Pix que você vai ganhar em 10 minutos R$3.000. Aí a gente fica na cabeça, mas é só 10 minutos.
e a gente acaba eliminando todos os outros riscos, né? Então a grande chamada é essa, é lucro rápido e muitas vezes altíssimos, né, fora da realidade. Eu acho que quando a gente fala de pirâmide financeira, ela ataca principalmente o que a gente tem bastante dificuldade, que é a parte da educação financeira. Então, as pessoas elas não são expostas à educação financeira no decorrer do crescimento delas ali, quando criança, quando adolescente. E aí, quando chega nesses momentos que elas são expostas a essas promessas, de fato, né, elas acabam caindo por não conhecer, por não ter um entendimento. Então, a pirâmide ela vai, de fato, num ponto que as pessoas nunca ouviram falar. Então, quão importante é o nosso papel como consultor financeiro de estar falando sobre isso, de ter esse espaço aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso, gerar um alerta. Porque a gente sabe, a taxa Selic está caindo. E se alguém te oferecer hoje 1% ao mês, já é uma taxa expressiva. Quem dirá 1% ao dia. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, olhar com bastante atenção para poder orientar a nossa família, orientar os nossos colegas, que isso, de fato, é uma coisa que é promessa de um ganho rápido, mas, normalmente, é algo que vai vir para colapsar o patrimônio da pessoa. Então, o quão importante é o papel da instituição financeira poder levantar esse tema, conversar um pouco e chamar a atenção dos investidores para um problema que, de fato, acontece quando a taxa Selic está nesse momento, né? Quando a taxa Selic estava lá em alta, ninguém falava dessas promessas. Ela normalmente acontece quando a taxa Selic está em baixa. Então, o quão importante é esse momento aqui da gente dialogar sobre isso. E ficar na mente, né? Porque não está errado das pessoas quererem ganhar mais, né? Tu falou de ganância, falou da ambição. Está tudo bem, só que não pode querer olhar só para isso, só com esse viés assim, de querer ter uma rentabilidade maior. Por exemplo, o associado que está no mercado, está no Sicredi e, por exemplo, olha para uma taxa de 105% CDI, por exemplo. Ele está olhando só para a taxa, ele não está olhando para o prazo, ele não está olhando para outros impactos que podem ter nesse investimento. Traga um pouco mais sobre essas questões, assim. Legal. Quando a gente fala da renda fixa, a gente está falando mais de investimentos vinculados ao CDI, vinculados à Selic. E os investimentos mais seguros hoje, como lá quando a gente fala do Tesouro Direto, que é a plataforma para a emissão de dívida do governo, essa taxa é 100% da taxa Selic. Então, tudo que vem acima dessa taxa tem algum risco envolvido. E esse risco, muitas vezes, ele é não verbalizado. Então, ele existe, mas ninguém fala dele. E quais são os riscos assim que a gente tem que ter bastante atenção? Pode ser o risco de crédito, né? O risco de crédito está vinculado ao calote, então eu vou emprestar o meu dinheiro para uma instituição financeira que possa vir a quebrar. Então tem um risco envolvido. Quanto mais sólida a empresa for, quanto mais sólida a instituição financeira for, menor tende a ser a taxa. Eu posso ter um risco de mercado, que é o risco da variação. Variação do valor, né? Isso está muito vinculado às ações, a esses ativos vinculados em bolsa, onde o preço hoje é R$10, amanhã é 8, depois de amanhã é 12, então tem essa variação de mercado. E também tem o risco, né, de liquidez, que é o risco da trava. Então, eu tenho um investimento que ele tem uma trava de 2 anos. Então, se eu tenho um investimento que ele tem uma trava de 2 anos, eu abro mão desse recurso por um tempo expressivo, a tendência é que a taxa, de fato, seja um pouco mais alta. Então, o que tem que gerar estranheza para nós é eu receber uma taxa muito alta, com característica de ser extremamente segura, e eu poder resgatar a qualquer momento. Então, taxas mais altas, elas existem sim, mas elas vão vir normalmente acompanhadas... Não combina. Isso aí. A gente fala que são 3 pontos, né? Ou eu olho para a rentabilidade, ou eu olho para o risco, ou eu olho para a liquidez. Esses 3 pontos positivos, eles dificilmente vão estar envolvidos. E aí nós voltamos no tema passado, né, da pirâmide. Quando esses 3 pontos estão juntos, normalmente a gente está vinculando a uma pirâmide. O que traz aqui, né? O que a gente ouve falar? Retornos bons, diários, risco nenhum, né? Verbaliza que não tem risco, e eu posso resgatar a qualquer momento. Enquanto que na vida real, né, nos investimentos de fato, ou eu abro mão da liquidez, ou eu abro mão do risco de mercado ali, da variação, ou eu vou ter que me expor um pouquinho ao risco de crédito, né? Não que seja ruim, né? Investir em um ativo que tem um risco não é ruim, eu só tenho que ter consciência e entender se esse ativo de fato se encaixa no meu perfil. E aí, quando a gente fala de perfil, né, Pedro, como eu vou saber se isso se encaixa no meu perfil, né? Além do API, que é a pesquisa que a gente faz com todos os nossos associados para responder e identificar o perfil dele, uma coisa básica assim, que a gente pode pensar fiz a aplicação, será que eu vou conseguir dormir tranquilo? Será que eu vou perder o sono? Se não está me tirando o sono, se eu sei o que eu estou fazendo,
Se eu entendo esses riscos, né, e aí eu consigo dormir tranquilo com isso, então está de acordo com o seu perfil, é um bom investimento para o que você precisa. E é justamente isso, né, Pedro? Não dá para a gente ter os 3 tripés do investimento. Risco baixo, retorno alto e liquidez imediata, né? A gente precisa abrir mão de uma delas. Se eu tenho um retorno alto, provavelmente eu não terei liquidez e muito menos o risco é zero. E vamos lá, risco zero não existe, sempre tem um risco, né? Hoje, quando a gente fala de risco, eu acho que os títulos mais seguros que tem é o que o governo emite. Então, qual é o risco que está embutido? É do governo não te pagar, é do governo quebrar. Então, hoje a gente está falando de um Brasil em recuperação, um Brasil que vive em busca, né, de reconstruir, de ter uma economia cada vez mais forte. Então, a nossa busca é olhar, né, vamos lá, o Brasil, qual é o risco do Brasil quebrar? A gente está um povo que trabalha, um povo que está muito ativo, uma economia que se fortalece, vem as crises, vão as crises e a gente se mantém forte. Então, assim, é um risco baixíssimo, né? E se o governo paga 100%, e aí você se depara aí com qualquer outro investimento pagando 200% do CDI, 150% do CDI, vamos lá, precisa olhar para o risco, precisa olhar para o prazo que você vai ficar travado, porque existe algo que não está claro, né? Então, as pirâmides financeiras, elas batem muito nisso. Então, a gente precisa ficar muito alerta. E aí tem uma comparação legal que eu sempre falo com os nossos associados, assim, ó, tá, mas pintou uma oportunidade, onde que eu consulto rapidamente para saber? Simples, pesquisa na internet, CDI hoje, aí está lá, 0,92, né, que é a Selic atual. Quanto que essa pessoa está me oferecendo? Está me oferecendo 2% ao dia, 2% ao mês. Esse 0,92 que eu estou falando, ele é ao mês. Então, se a pessoa está te oferecendo 1,5%, 2% ao mês, já é um exagero. Imagina 1 ao dia, né? 1% ao dia, 2% ao dia que as pirâmides oferecem. Então, precisa estar sempre alerta. Isso aí. E ter a confiança de pessoas, né? Então, eu recebi uma proposta dessa que é um pouco diferente para mim. Poxa, se eu tenho alguém de referência, como na instituição financeira, que eu possa conversar, eu vou chegar para o meu gestor de conta, eu vou chegar para o meu gerente da agência lá, para o meu assessor e vou falar assim, ó, recebi essa proposta aqui, me ajuda a identificar ela, me ajuda a entender quais são os riscos envolvidos. Nós somos comerciantes de produto e serviço, né? A instituição financeira ela comercializa, mas principalmente, primeiramente, nós somos consultores financeiros. Então, a gente vai receber essa informação, vai entender se a proposta da cooperativa for a melhor, nós vamos passar para o associado, mas se lá fora ele está tendo uma proposta mais atrativa, também é nosso papel como consultor financeiro conseguir orientar, porque não é só o associado, ele não é só associado nas movimentações que ele faz na cooperativa, ele é um associado como um todo. Então, se ele movimenta lá fora, pode ser que num determinado momento ele venha movimentar 100% na cooperativa. Isso tudo envolve a confiança e a credibilidade que a gente consegue transparecer para ele. E por mais obscuro que esse tema possa parecer, né, indo mais uma vez na linha, a gente que está na agência lá, no front, a gente fica inteiramente à disposição dos nossos associados para conversar sobre o futuro dele, conversar sobre os sonhos, os desejos, e muito dessa conversa vai além do produto e do serviço e da taxa, vai da nossa consultoria, do nosso apoio para com o nosso associado, de programar o futuro dele. Se ele quer comprar um carro daqui 2, 3 anos, a gente vai apoiar nisso, e a gente tenta olhar isso num contexto geral. Quero comprar um carro daqui 2, 3 anos, quero viajar daqui 1 ano, e eu também quero juntar dinheiro para a minha aposentadoria. A gente olha para esse contexto geral e indica para ele as soluções que podem apoiar nesse desejo. Então, esse é o nosso papel como consultor. E dentro das nossas agências, né, a gente sempre vai ofertar 2, 3 soluções que atendem ao problema do associado, e ele vai poder escolher a melhor solução. A gente nunca vai colocar uma única alternativa na mesa, né? E quando a gente olha quando a gente começa a olhar assim as pirâmides também, é algo bem interessante. E o próprio mercado, quando oferece algo fora da realidade, é sempre algo escasso, é uma única oportunidade. Se você não fizer hoje, você não vai poder ter ela mais. Então é sempre assim, né? Então aí que ficam os alertas, né? E tu falou um pouco de diversificação. Então, traz mais informações assim de diversificação de carteira e o que é uma carteira saudável. Se vocês puderem falar, né, o Pedro ou o Fabrício. Vamos discorrer, né? Vamos lá. No mundo dos investimentos, existem vários caminhos para a gente poder alcançar os objetivos. Acho que o primeiro dele, a gente precisa traçar qual é o objetivo, né? Então, vamos falar de uma pessoa comum, vamos falar do Fabrício, que quer se aposentar com conforto, quer também valorizar o patrimônio que tem, quer investir, quer manter uma vida financeira saudável, né? Então, acho que o principal papel, o principal início como está a minha vida financeira? Tenho dívidas?
estou com cartão de crédito atrasado, estou usando cheque especial, tem uma dívida cara que eu tenho pago, né? Primeira coisa a se fazer é liquidar e extinguir essas dívidas caras, né? Existem financiamentos, existem créditos que a gente toma para um projeto, uma oportunidade, que ele é muito saudável e faz total sentido. Então, o nosso papel é dar essa consultoria também nas agências. Então, liquidei essas dívidas. Segundo papel tem uma reserva de emergência? Preciso fazer essa reserva de emergência. Se eu sou um trabalhador CLT, carteira assinada, que tem o meu salário mensal, a gente sempre orienta a ter de 6 a 12 vezes o nosso custo mensal. Isso não tem a ver com quanto a gente ganha, isso tem a ver com qual é o nosso custo. Então, independente do meu salário, eu tenho um custo de R$1.000 mensais. É o aluguel, é a despesa da casa, é o supermercado, água, luz e telefone, R$1.000. Então, o indicado é que a gente tenha de 6 a 12 mil reais guardado para quando tiver um problema, quando tiver uma urgência, vier a perder o emprego, ou, enfim, qualquer situação que venha acontecer, essa reserva de emergência vai fazer frente às necessidades imediatas. Acabou o gás, né? E aí, como é que eu vou pagar essa despesa que, por mais que ela é recorrente, ela é inesperada a maioria das vezes? Quebrou o carro, preciso trocar o pneu, bati, não tinha seguro, destelhou a minha casa e não tinha seguro, enfim. Essas despesas de última hora que são inesperadas vêm da reserva de emergência. As emergências a gente tira desse fundo. Então, esse fundo está composto, tem a minha reserva de emergência, aí eu começo a investir de fato, a poupar. E aí a gente vai muito na linha, né, Pedro? O Pedro pode trazer um pouco mais, né? Para o meu perfil, para o desejo que eu tenho de futuro, onde é que eu coloco esse dinheiro? Aí vem, de fato, o planejamento de curto, médio e longo prazo, de cada caixinha, onde é que eu vou botar esses valores. Legal. Esse é o ponto principal, né, Fabrício? Quando a gente fala, olha primeiro para o perfil. Então, como que é uma carteira saudável para uma pessoa conservadora? Aquela carteira que deixa ela tranquila. Normalmente não vai ter um retorno tão expressivo, mas é uma carteira ali que vai estar mais vinculada ao CDI, mais vinculada à taxa Selic. Quando a gente muda do perfil para o moderado e para o arrojado, para o agressivo, a gente já começa a botar outros ativos nessa carteira. Então, essa pessoa já tem uma visão mais de 10, 15 anos para frente, de 20 anos, então uma visão de longo prazo. Isso permite com que ela entre em outros ativos, como ativos de bolsa, ativos de renda variável, né? Ativos de crédito privado, que são ativos que estão muito falados hoje em dia, mas principalmente tudo vinculado ao perfil. O Fabrício trouxe um ponto que eu falo bastante para os colegas, né? Qual que é a sensação quando a gente deita a cabeça no travesseiro? Então, a carteira nossa, ela também está muito vinculada a essa sensação. Se eu durmo tranquilo, isso diz muita coisa sobre os meus investimentos. Então, eu sou um associado, que eu sou um cliente moderado, vamos lá, e eu investi um pouco mais agressivo e está me tirando sono, talvez seja o momento de eu sentar com o meu consultor financeiro, buscar entender um pouco mais se essa é a minha carteira de fato, se essa é a carteira saudável. Porque eu já vi várias coisas, né? Eu estou há quase 3 anos atuando aqui na assessoria de investimentos, e a gente já viu vários tipos de carteira. E eu sempre pergunto para o associado, está tranquilo com essa carteira? Esse é o ponto importante. Porque tem muita gente, por exemplo, eu conheço gente que tem 90% em renda variável, né? E essa pessoa está extremamente tranquila, como eu conheço pessoas que têm um título conservador e já fica olhando o extrato todo dia, já se preocupa em olhar para a rentabilidade. Então, a gente também tem que entender como que funciona para a pessoa essa parte dos investimentos. Então, por isso que é tão importante o perfil, e entender também que o perfil ele pode ser momentâneo. Então, o Fabrício trouxe um ponto, né? Nós estamos nas máximas da Bolsa. Pode ser que nesse momento eu estou lá junto com os meus colegas e todo mundo está investindo em Bolsa e está ganhando dinheiro, e somente eu que não. Mas eu sou conservador. Então, eu preciso também pensar e entender o meu perfil. Porque a renda variável, os ativos de renda variável são ativos de longo prazo. Então, eles vão ter altas expressivas? Vão. Eles vão ter quedas expressivas? Vão. Mas a tendência é que no longo prazo ele vai entregar o seu valor. Então, também isso precisa estar bastante conectado com o perfil do associado que a gente está atendendo ali, que a gente está dando essa consultoria e que está nos assistindo de fato, né? Sim, falando um pouco mais, né, de como que a gente diversifica, né? Eu tenho um perfil agressivo para investimento, então eu tenho lá o meu percentual de bolsa de valores, eu tenho dinheiro minha reserva de emergência está na poupança, e eu tenho ali uns 30% em renda fixa nos CRED, seja os CRED Invest, a LCA, o LCI, que dá para mim uma certa tranquilidade para eu dormir tranquilo. Então eu sei que se independe, porque a minha reserva para eu me aposentar, eu estou jovem ainda, eu tenho muitos anos de trabalho pela frente, então eu me dou o direito de investir em renda variável. Mas eu não abro mão da minha poupança, da minha renda fixa, que se tiver qualquer problema, ela está ali para me resguardar. Então é isso que me deixa dormir tranquilo.
E aí o nosso associado precisa pensar, como é que eu me sinto na hora de investir? O que, que me dá tranquilidade? É saber que eu tenho um dinheiro guardado na poupança para fazer frente a qualquer emergência? Então, é esse o investimento indicado. Então, nos perfis também ajudam bastante, mas é mais uma vez, né? É a gente fazer essa análise do que eu quero para o meu futuro, aonde eu quero chegar com os meus investimentos, e a partir do perfil a gente escolher quais aplicações a gente vai fazer. E tu falou num determinado momento que tu não abre mão da tua poupança. E tem muita gente que fala por que a poupança do Sicredi rende mais. E aí, essa é a minha pergunta para vocês. Porque a poupança, a rentabilidade, ela é igual em todas as instituições financeiras. Mas por que dizem que no Sicredi rende mais? A poupança no Brasil ela é estabelecida por lei, né? O governo tem estabelecido em lei quanto que ela é paga de juros e de rentabilidade. Como nós, Sicredi, somos uma cooperativa e o nosso associado é dono do negócio, ele recebe de volta parte dos lucros que a cooperativa tem. Porque, vamos lá, por que nos bancos o rendimento é igual? Porque o dono do banco é o banqueiro, que muitas vezes nem no Brasil mora, né? Mora em outros lugares, outros países, e a rentabilidade, o lucro da instituição vai para ele. Aqui na nossa cooperativa, os lucros da nossa cooperativa, as sobras que nós temos, elas vêm para nós que somos donos, nós como associados, que temos o nosso capital investido, que movimentamos na cooperativa. Então, eu, enquanto investidor em poupança, que guardo meu dinheiro lá, a cooperativa distribui sobras para pessoas investidoras, quem tem seguros, quem tem a movimentação com a gente, quem recebe o seu fluxo de caixa com o Sicredi. Então, uma parte da distribuição do resultado da cooperativa vem para mim enquanto investidor de poupança. E hoje essa rentabilidade em poupança, ela é um 13º rendimento, né? A gente chama que é um 13º salário da poupança, porque ela rende 0,5, 0,6 a mais no ano. Então, a poupança do Sicredi, de fato, ela rende mais porque a gente distribui sobras para os nossos associados que investem conosco, né? Isso é muito legal, é muito bacana, porque além de produtos e serviços muito vantajosos, consultoria de excelente qualidade, os nossos colaboradores estão extremamente em busca de conhecimento, isso é diário para nós, e o nosso produto, além de vantajoso, além de uma agência muito confortável, sem filas, né, aqui no Espírito Santo principalmente. A nossa agência hoje conta com 3.200 associados. Você chega na agência e olha, a maioria dos colaboradores em visita, na rua, falando com os associados ou no telefone, respondendo as suas dúvidas e atendendo às necessidades. Não tem fila, além de todo esse conforto, de um ótimo produto, eu ainda tenho as sobras do resultado quando eu sou investidor de poupança. Então, a nossa poupança de fato rende mais por esses fatos. Isso é fantástico. E a gente está finalizando aí nosso papo de valor, mas antes da gente finalizar, não tem como a gente finalizar sem vocês trazerem também toda a questão. A gente falou muito sobre investimento, sobre poupar. O que conecta, por exemplo, se a gente fala para fazer o seguro, para fazer o consórcio, o que isso tem relação com os investimentos? Legal, esse é um ponto que nós, como planejadores financeiros, levamos bastante para os associados. Muitas vezes eu falo, eu tenho um investimento já muito expressivo, eu não vou ter um seguro de vida. Né? Mas por que não? O seguro de vida ele trata algumas características bem expressivas, como a parte da sucessão, então levar um dinheiro, né, ter um dinheiro ali na sucessão entregue para os filhos, até para o caso de inventário, para o caso de alguma coisa do patrimônio. Né? Na parte do consórcio, o consórcio permite que eu adquira bens, que eu me planeje para aquisição patrimonial com uma taxa muito baixa. A gente nem fala que tem taxa de juros, é só uma taxa de administração ali, que ela vou dizer por mim, né? Eu nunca vi uma taxa de consórcio superior a qualquer outro tipo de investimento. Então, eu trago no meu exemplo pessoal. Eu tive a necessidade de adquirir um veículo hoje. Né? Eu tinha o dinheiro para fazer a aquisição à vista, só que eu preferi fazer por meio de um consórcio. Eu não tinha tanta pressa, eu podia esperar ali uns 2, 3 meses na questão do lance, e eu fiz esse consórcio e eu estou pagando, de fato, com juros da minha aplicação financeira. Então, quando eu vou me conectar, quando eu vou conversar com o investidor, eu trago esse ponto para ele. Por que usar os recursos próprios? Né? E tem muitas aquelas pessoas, eu tenho um dinheiro, eu vou comprar à vista. Mas por que usar um recurso próprio se eu tenho uma alternativa financeira tão simples como o consórcio que me permite ter essa alavancagem patrimonial sem consumir, de fato, as minhas reservas? E aí nós podemos falar de outras coisas, né? Podemos falar de um plano de saúde. Né? Por que um plano de saúde é tão importante no que tange para os investidores?
Um plano de saúde ele é benéfico quando a gente tem uma necessidade muito importante, né? Uma necessidade de saúde. E muitas vezes eu tenho um recurso muito alto investido, só que a gente sabe como que essas coisas são muito caras, né? E pode ser muitas vezes por eu não ter essa proteção, por eu não ter adquirido esse plano de saúde, no momento de dificuldade eu vou ter que dispor do meu patrimônio por completo, e muitas vezes eu até vou ter que pegar dinheiro emprestado em algum lugar para poder cuidar da saúde de um familiar, de um filho, de uma mãe, de um pai. Então, tão importante conectar esses temas. E, principalmente aqui, para poder fechar, reforçar de novo no seguro de vida. O seguro de vida ele é essencial para todo mundo. A gente está o Brasil é um país que, se eu não me engano, eu estava olhando a última estatística, não chega até 10% das pessoas têm seguro de vida. Quando a gente fala lá para o exterior, quando a gente vai olhar para os países mais desenvolvidos, a gente chega a 90%, mais que isso. Então, olha a importância e o trabalho que tem de nós, como os planejadores financeiros, não só falar de seguro de vida, mas poder ofertar, trazer o benefício e tornar um produto que não é um produto de uma simples venda bancária. É um benefício que nós, como consultores financeiros, estamos levando para o planejamento daquele associado ali. Então, tudo se conecta, né? Os investimentos se conectam ao crédito, os investimentos se conectam aos produtos e serviços. Cabe a ter o atendimento, um atendimento qualificado para poder trazer esses assuntos à tona e trazer, de fato, a realidade, né? Não ficar nada escondido em meias palavras. E dá para complementar assim, né? Imagina que nós temos o nosso carro. É um patrimônio nosso, né? A gente trabalhou, a gente lutou para poder ter esse bem. E aí você tem a sua poupança guardada. Não vou fazer o seguro do carro porque eu tenho a poupança se acontecer alguma coisa. Aí você bate o carro. E aí o serviço fica 10, 15 mil reais, sem contar que o terceiro com quem você colidiu também vai ter esse conserto. Agora você imagina quando você tem o seguro e você está limitado no seu custo, que é a franquia do seguro, né? Então, ao invés de ter um custo de 10, 15, 20 mil reais, ou até um custo incalculável, porque às vezes dá perda do veículo, você vai se proteger. Vai pagar 2, 3 mil reais apenas da franquia e vai ter o seu bem assegurado. E além disso, né, a sua poupança, os seus investimentos não serão mexidos. Um outro exemplo que a gente pode trazer, né, até do Rio Grande do Sul, nós tivemos algumas tempestades aí nos últimos tempos, casas destelhadas, plantações prejudicadas, e o que salvou o patrimônio dessas pessoas foi contar com um seguro, seja o seguro da empresa, o seguro de vida, o seguro residencial, em que ao invés de eu precisar usar a minha poupança para poder reformar a casa que foi danificada ou reformar a empresa que foi danificada, o seguro protegeu tanto a minha empresa que foi danificada e agora ela vai ser reconstruída com o benefício do seguro, mas também a minha poupança não precisei gastar. Então, esse planejamento ele é necessário, porque são várias frentes, né? E quando a gente conversa lá no Sicredi, a gente se dedica a conversar e a planejar com o associado toda a sua vida, né? Tem a poupança que precisa ser feita, tem a reserva de emergência, se ele quer comprar um bem, tem um consórcio que pode prover isso, e também tem aqueles riscos que a gente não controla, que a gente não calcula através dos seguros, que pode também dar uma tranquilidade. Então a gente precisa olhar como um todo, né? E para isso a gente tem uma gama de produtos que podem atender 100% às nossas necessidades. Planejamento é muito além de guardar dinheiro na poupança. Então tem todo um contexto aí que a gente precisa tratar, né? E só para complementar, a gente tem que olhar essas proteções não como um custo, né? Então a gente tem muito aquela ótica, eu vou gastar tantos reais por mês com o meu seguro de vida. Isso não é um custo, isso é um investimento. Eu estou investindo na minha proteção financeira, na proteção do meu patrimônio, eu estou investindo na minha sucessão, eu estou investindo na minha alavancagem patrimonial por meio de um consórcio. Então muitas vezes a gente mudar a ótica, mudar a forma com que a gente fala sobre esse produto, vai trazer a relevância necessária. Então, de novo, reforçando, não é um produto feito para a instituição financeira. Não é a instituição financeira que ganha com seguro de vida, é a pessoa. A pessoa que adquiriu esse produto, ela está mais protegida e o ganho é dela. E nós, como consultores financeiros, precisamos ter transparência para poder chegar lá, ofertar da forma correta para que a pessoa possa tomar a melhor decisão possível. Nossa, gente, a gente podia ficar falando o tempo todo aqui, mais umas 2 horas, pelo menos. Mas a gente tem o nosso tempo aqui do Papo de Valor. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Pedro, Fabrício, obrigada. E espero que as pessoas que estejam nos assistindo tenham essa clareza, né, de todos esses assuntos que vocês trataram aqui hoje. E quem ainda ficou com alguma dúvida, que possa procurar alguma das nossas agências,
no Rio Grande do Sul, aqui no Espírito Santo, e tirar todas as dúvidas e fazer os melhores investimentos. Muito obrigada. E assim nós ficamos aqui com o nosso Papo de Valor e aguardamos vocês no próximo. Até mais!